Olá, meus queridos amigos, caríssimos alunos. É com muito prazer, com muita alegria que nós estamos aqui, diretamente dos estúdios do Supremo TV, em Belo Horizonte, na nossa capital mineira, para mais um dia de aula, para mais considerações acerca do direito sucessório, que é aquela parte do conteúdo do direito civil que nós estamos tratando, que nós estamos estudando neste módulo, nesta oportunidade. E depois de superadas as considerações com respeito à sucessão legítima, no bloco anterior nós demos início à sucessão testamentária, que é aquela que ocorre em virtude de um ato de disposição de última vontade. Um testamento deixado pelo falecido, exatamente para ser cumprido agora, por ocasião da sua morte, por ocasião da abertura da sua sucessão. Testamento que nós apresentamos as suas características, destacando a sua natureza de autêntico, de genuíno negócio jurídico, exatamente por ser aquele ato celebrado por alguém que nós chamamos de testador, no qual ele vai manifestar a última vontade que ele gostaria que fosse cumprida, que ele gostaria que fosse atendida após a sua morte. Vejam que o testamento é um ato de disposição de última vontade, que vai deflagrar, que vai produzir efeitos, constituir direitos e ou deveres, muito mais em razão da vontade do testador do que da imposição do legislador. O que são negócios jurídicos? São exatamente esses atos que têm por fim imediato criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas, constituir direitos e ou deveres que variam em conformidade com a vontade daquele que os praticara, daqueles que os celebrara. E quando nós destacamos aos senhores as características do testamento, eu me recordo de ter dito que o testamento é um negócio jurídico extremamente solene. Até justificando que tantas solenidades, tantas formalidades não servem para burocratizar ou para desestimular as pessoas de testar. Não. Tantas formalidades são essenciais para a validade do testamento, até para a própria segurança do testador. Para, como se diz no popular, para que ele morra em paz, com a certeza, com a garantia, que é exatamente a vontade manifestada por ele, que haverá de ser atendida, que haverá de ser cumprida agora após a sua morte. O testamento é um ato negocial de efeitos causa-mortes. Então, na hora que o testamento for produzir o efeito desejado pelo testador, o testador não estará mais entre nós para nos esclarecer qualquer dúvida. Então, nós precisamos cercar o testamento de muitas formalidades, exatamente para darmos ao testador a certeza, a garantia de que é exatamente a vontade manifestada por ele que haverá de ser cumprida após a sua morte. E nós vamos, neste bloco, nessa oportunidade, falar exatamente dessas formalidades que vão variar conforme for a espécie
de testamento que o testador irá utilizar. E quanto às formas de testar, nós tanto temos testamentos ordinários, que são testamentos comuns, e dentre eles nós temos o testamento público, temos o testamento cerrado e temos o testamento particular, como também encontraremos algumas formas especiais de se testar que estão colocadas à disposição das pessoas que queiram testar e, em virtude das circunstâncias nas quais se encontram, não conseguirão fazê-lo ordinariamente. E como de formas especiais de se testar, nós temos o testamento marítimo, temos o testamento aeronáutico e temos o testamento militar. Então, em conclusão, são duas as formas de se testar. Tanto as ordinárias, através de um testamento público, através de um testamento cerrado, através de um testamento particular, como temos aquelas especiais colocadas à disposição das pessoas que, como eu disse, em virtude das circunstâncias que se encontram, não conseguirão fazê-lo ordinariamente. Para cada espécie de testamento, tanto aqueles ordinários, quanto aqueles que se incluem nas formas especiais, nós teremos requisitos, formalidades que serão imprescindíveis, que serão essenciais para a validade deles. Para que a vontade do testador seja cumprida, é preciso que o testamento seja válido. E o testamento, como negócio jurídico que é, para ser válido, requer forma prescrita ou não defesa em lei. Para que o testamento seja válido, é preciso não só que ele atenda à forma prescrita em lei, como também não seja feito por uma forma que a lei proíbe. Por exemplo, nós já sabemos que a lei veda expressamente o testamento conjuntivo. Quer seja recíproco, quer seja simultâneo, quer seja correspectivo, não importa. Duas pessoas ou mais não poderão fazer um só testamento, não poderão testar conjuntamente. Independente de existir ou não reciprocidade entre elas, correspectividade ou apenas simultaneidade, testamento conjuntivo é defeso, é vedado. Então, vejam que o testamento, como genuíno, como autêntico negócio jurídico, requer forma prescrita ou não defesa em lei. Vejam, formas ordinárias, que são as comuns, e aquelas formas especiais para determinadas circunstâncias igualmente excepcionais. Este rol que eu apresentei aos senhores, das formas ordinárias e especiais de se testar, é taxativo. Prestem atenção. Só existem essas espécies de testamento. De maneira que o testador não pode misturar as formas. Fazer parte do seu testamento de uma forma e parte em outra. Não pode. Não se pode criar uma forma eclética.
porque este rol é taxativo. Ou se usa de uma das 3 formas ordinárias de se testar, cada qual com suas vantagens e desvantagens, ou se faz um testamento público, ou cerrado, ou particular, observando os requisitos essenciais para cada uma delas. Ou estando na circunstância excepcional, que se use aquela forma igualmente especial de se testar, prevista para ela. O testador não pode criar uma espécie de testamento diferente dessas 3. E para o testamento público, nós vamos verificar que é essencial para a validade dele que ele seja escrito pelo tabelião ou o seu substituto legal. Esse tabelião, ele vai escrever a partir das declarações feitas pelo testador, aquele testamento no seu livro de notas, que é um livro obrigatório para o seu cartório, para a sua serventia. Mas vejam que o tabelião ou o seu substituto legal, ele vai escrever no seu livro de notas o testamento, por isso que ele é chamado de público, porque ele vai ser levado a registro público, porém, a partir das declarações feitas pelo testador. Óbvio, o tabelião ele só escreve, ele só redige o testamento a partir das declarações feitas pelo próprio testador, tanto de forma oral, quanto mediante a exibição de apontamentos que ele tiver feito. Então, o testador, ele vai ou ditar o testamento, as suas cláusulas testamentárias, nada impedindo que ele apresente um memorial por escrito. E depois que o tabelião, a partir das declarações apresentadas oralmente ou através de apontamentos, escrever o testamento, todos deverão ouvir a leitura. A leitura feita pelo próprio tabelião, ou, se o testador preferir, por ele próprio. Todos vão ouvir a leitura, todos quem? O tabelião, se quem for ler for o testador, mas pelo menos 2 testemunhas. Ou o testador, se a leitura for feita pelo tabelião, mais 2 testemunhas. Vejam que, diferente do que acontecia no Código de 1916, as 2 testemunhas não precisam mais assistir a todo o ato, porque elas vão apenas presenciar, testemunhar a leitura que é feita do testamento, exatamente para que se possa promover um confronto analítico entre aquilo que foi escrito e aquilo que foi ditado. E se, feito o confronto, verificarmos que o que foi escrito pelo tabelião corresponde à vontade declarada pelo testador,
todos, então, deverão assinar aquele testamento. Bom, se o cego quiser fazer esse testamento, se o cego quiser testar, ele só pode usar esta forma de testamento. Embora, de regra, as pessoas tenham a liberdade de escolher qual a forma, qual a espécie de testamento que é utilizada, o cego, ele só pode fazer um testamento público. E o que muda quando o testamento for feito pelo cego é que, ao invés de uma leitura, hão de serem feitas duas. Uma pelo tabelião e outra por uma testemunha que o cego indicar. Uma pessoa que goze da sua confiança. Tá? E tudo circunstanciado ali naquele testamento. Tá? Percebam que só de acordo com a lei, aqueles que sabem, vou só pegar as espécies de testamento aqui, para me acompanharem. Então, no testamento público, aqui, vamos lá, são requisitos essenciais, anotem aí artigo 1864, ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal, em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos. Lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença dessas e do oficial. Ser o instrumento em seguida a leitura assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como pode ser feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas do livro de notas, desde que rubricadas todas as páginas pelo testador, se mais de uma. Se o testador não souber ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador e a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. Então, percebo que quem não sabe ou não pode assinar, pode fazer o testamento público. E, neste caso, uma das suas testemunhas assinará a rogo no seu lugar. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento. E, se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. Por que o artigo 866 faz alusão ao indivíduo inteiramente surdo? Porque, se a leitura for feita pelo tabelião, ele não vai escutar. Por isso, ele próprio deverá ler o seu testamento se souber. E não sabendo, vai designar alguém que o leia em seu lugar. Ao cego, como eu disse, só se permite o testamento público, que lhe será lido em voz alta duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento. Então, nesses artigos que vão do 1864 até o 1867, nós encontramos os tais requisitos que são essenciais para a validade do testamento público. O testamento público tem uma vantagem, que é o fato de ser muito seguro, exatamente porque ele é lavrado no registro público. Ele está lá, registrado. Mas, em contrapartida, ele apresenta um inconveniente. E é um inconveniente que consiste exatamente neste risco, digamos assim, de que a vontade do testador chegue ao conhecimento de outras pessoas, pelo menos duas testemunhas, antes da sua morte, o que pode gerar desconforto, constrangimento. Se, por um lado, ele tem a vantagem de ser seguro, por outro lado, ele tem essa desvantagem
de permitir que a vontade do testador chegue a conhecimento de outras pessoas antes da sua morte. Desvantagem que o testamento cerrado não apresenta. Vejam que o testamento cerrado, ele também é chamado de secreto, ele também é chamado de místico, exatamente porque ele é feito em duas etapas. A primeira destinada à lavratura do testamento e a segunda destinada à sua aprovação. E, portanto, nesta modalidade de testamento cerrado, a vontade do testador não chegará ao conhecimento de outra pessoa se ele não quiser. Porque o próprio testador vai redigir, vai escrever o seu testamento ou indicar uma pessoa de sua confiança para fazê-lo. E aí ele só assina. Ou o próprio testador escreve o testamento, ou designa um terceiro para fazê-lo e assina. E depois que o testamento é redigido, ele vai, nessa segunda etapa, ser levado à aprovação perante o tabelião ou seu substituto legal. E quando se leva um testamento cerrado à aprovação do tabelião ou seu substituto, não é para que ele aprove a vontade do testador, nada disso. O tabelião, o seu substituto, não tem que dar pitaco nas cláusulas testamentárias. Porque a aprovação que é feita é só para certificar se aquele testamento que lhe é submetido à aprovação é bom, é firme, é valioso. Se é mesmo aquela vontade apresentada que o testador gostaria de ver cumprida após a sua morte. Então, quando superada a primeira fase, na qual o próprio testador ou alguém a seu rogo escreve o testamento, e nessa última hipótese, o testador assina, ele vai ser entregue ao tabelião na presença de duas testemunhas. As duas testemunhas não vão saber o que o testamento prevê, o que o testamento expõe, porque elas só vão ver, assistir à entrega. E quando o testador entrega ao tabelião o seu testamento, ele vai declarar que aquele é o testamento que ele deseja ver aprovado. E que o tabelião, em percebendo que o testamento é bom, firme e valioso, vai lavrar, desde logo, o auto de apresentação, o auto de aprovação, na presença de duas testemunhas, e fará a leitura em seguida do auto de aprovação ao testador e às duas testemunhas. Então, eu fiz o meu testamento e entreguei ao tabelião na presença de duas testemunhas. O tabelião recebe, e se eu não me adiantei, ele vai me perguntar: é esse o testamento que você gostaria que fosse cumprido, Reivane? Sim. Então, ele lavra esse auto de aprovação. Considerando o testamento como bom, firme e valioso, eu, então, aprovo. E lê para o testador, para as duas testemunhas, o auto de aprovação que ele acabou de lavrar. E aí todos vão assinar o auto de aprovação. Todos quem? O tabelião, o testador e as duas testemunhas. Como que eu vou redigir o meu testamento? De próprio punho ou mecanicamente? Eu posso digitar, eu posso datilografar, né? Não tem problema nenhum. Esse auto de aprovação,
ele é feito imediatamente após a última palavra do testador. Exatamente para evitar espaços em branco. Para que ninguém mais tarde questione se alguma palavra foi inserida ali ou não. Tá? Aliás, nesse auto de aprovação, deve fazer constar também eventuais borrões, rasuras, entrelinhas que possam existir. Exatamente para que ninguém questione a autenticidade e, consequentemente, a validade. E aí, lavrado o auto, todos assinados, aquele testamento vai ser lacrado, ele vai ser cerrado, ele vai ser costurado. E no livro de notas só vai constar dia, hora e data, local e hora de apresentação. Porque ele vai ser restituído, ele vai ser entregue ao testador ou alguém por ele indicado. É um testamento que tem a vantagem de ser secreto, mas ele não é tão seguro quanto o público. Porque enquanto o testamento público está todo em registro, no registro público só constará a existência de um testamento cerrado que foi aprovado ali, mas que foi restituído, que foi devolvido. E esse testamento pode sumir, pode desaparecer, pode ser dilacerado. Tá certo? Agora, o testamento particular é o mais barato. É o mais barato porque ele é escrito pelo próprio testador na presença de 3 testemunhas. Embora seja o mais barato, ele apresenta todos os inconvenientes das espécies anteriores. Porque a vontade do testador vai chegar a conhecimento de terceiros antes da sua morte, o que pode gerar desconforto. E de seguro ele não tem nada, porque no registro público não vai constar nem a existência dele. E essas 3 testemunhas que vão acompanhar o ato do testador precisarão comparecer em juízo após a morte dele, exatamente para confirmar a veracidade e a autenticidade daquele testamento. Das 3 testemunhas, pelo menos uma precisará comparecer em juízo, exatamente para confirmar o fato da disposição, a autenticidade e veracidade. Então, o testamento particular é escrito pelo próprio testador, de próprio punho ou processo mecânico, na presença de 3 testemunhas, que, após a morte do testador, deverão comparecer em juízo para confirmar, não só sobre o fato da disposição, mas reconhecer as próprias assinaturas e também a assinatura do testador. Ok? Bom, sabendo das vantagens e desvantagens de qualquer uma das espécies, ou de todas as espécies, o testador é livre, dentre as formas ordinárias de se testar, escolher qualquer uma delas. Mas, se o testador estiver a bordo de um navio ou de uma aeronave, sem condições de fazer um testamento ordinário, nós temos testamentos especiais que estão colocados à disposição. Testamento marítimo para aqueles que estiverem em viagem a bordo de navio nacional, de guerra, mercante, e o aeronáutico para quem estiver em viagem a bordo de aeronave. Não importa se militar, se comercial. Essas 2 formas especiais de se testar, marítimo e aeronáutico, podem tanto assumir uma feição que corresponda ao testamento público quanto ao testamento cerrado. Por quê? Porque tanto pode ser escrito pelo comandante de bordo, como pode ser escrito pelo próprio testador ou alguém a seu rogo, e
submetida à aprovação do comandante. E esse comandante que escreveu no seu livro de bordo, ou aprovou o testamento escrito pelo próprio testador, terá a incumbência de entregar esse testamento no primeiro porto ou aeroporto que ancorar, que pousar. Enquanto estiver em viagem, aquele testamento vai ficar sob a guarda do comandante, que o deverá entregar às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto que ancorar ou que pousar. E como é um testamento especial, tanto marítimo quanto aeronáutico, se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer na forma ordinária o testamento, aquele testamento caducará. Caducará quer dizer, perderá os seus efeitos. Então, para que o testamento marítimo e aeronáutico seja cumprido, é preciso que ou o testador morra na viagem ou dentro dos 90 dias ao seu desembarque. Porque se ele não morrer, nem durante a viagem, nem dentro desses 90 dias, o seu testamento marítimo aeronáutico caducará, perderá os seus efeitos. Isso é, ainda que existente e válido, não pode ser cumprido. Tá? Agora, esse testamento, ele não valerá se quando foi feito, ele foi feito no curso de uma viagem, mas que o testador tinha condições de descer ao porto, desembarcar e fazer um testamento de forma ordinária. Ou seja, ele é especial. Então, só para pessoas que, além de estarem em viagem, não podem testar de forma ordinária. E porque é especial, ele vai caducar, perder os seus efeitos, se o testador não morrer na viagem, nem dentro desses 90 dias subsequentes ao seu desembarque. Tá? O testamento militar é aquele que está colocado à disposição das pessoas que estejam a serviços das Forças Armadas, dentro ou fora do país, em campanha, dentro ou fora do país. Pessoas que estão a serviço das Forças Armadas, que nem precisam ser militares. Pode ser um médico, uma enfermeira, que foram convocados. E estando em campanha, a serviço das Forças Armadas, dentro ou fora do país, ou em praça sitiada, ou que estejam com as comunicações interrompidas, poderão fazer perante o tabelião ou seu substituto, na presença de 2 ou 3 testemunhas, nesse caso, se o testador não puder ou não souber assinar, quando a terceira vai assinar por eles. Tá? Então, o testamento militar, ele assume a feição do testamento público, porque ele vai ser feito perante o tabelião, que funcionará aquele que for hierarquicamente superior ao que testar. Se o testador pertencer ao corpo ou à seção, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Quando feito em tratamento em hospital, ele será escrito pelo respectivo oficial da saúde ou pelo diretor daquele estabelecimento. Tá? E dentro do testamento militar, nós temos o testamento nuncupativo. Dentro do testamento militar, porque o testamento nuncupativo também só poderá ser feito pelas pessoas que estiverem a serviço das Forças Armadas, em campanha, ou em praças sitiadas, ou comunicações interrompidas. Pessoas essas que, estando em combate, ou gravemente feridas, poderão testar oralmente na presença de 2 testemunhas. Esse testamento nuncupativo é o único
que pode ser feito de forma oral. Para aquelas pessoas que, estando em serviço das Forças Armadas, estiverem no combate ou gravemente feridas. Poderão testar oralmente, insisto, na presença de 3 testemunhas. Mas se o testador não morrer no combate ou convalescer das feridas, o seu testamento não culpativo vai caducar, ou seja, vai perder os seus efeitos. Tá? Se, por um lado, nós temos uma espécie especialíssima de testamento que pode ser feito de forma oral, que é o testamento não culpativo, por outro lado, nós temos um outro testamento também especialíssimo, por ser o único que pode ser feito sem testemunhas, que é aquele que a doutrina tem chamado de testamento emergencial, que é uma espécie de testamento particular, que está dentro do testamento particular. Por quê? Porque vai ser escrito pelo próprio testador, que se encontrar em circunstâncias excepcionais, que ele vai declarar na sua cártula. Em circunstâncias excepcionais declaradas no testamento, ele pode ser escrito e assinado pelo testador sem testemunhas, que poderá ser confirmado a critério do juiz. Então, além dos especiais, marítimo, aeronáutico e militar, eu destaco esses 2 que chamo por conta própria de especialíssimos. Um que está dentro do testamento militar, que é o não culpativo, especialíssimo, porque é o único que pode ser feito de forma oral, e o outro dentro do particular, que tem sido chamado de emergencial, que é o único que pode ser feito sem a necessidade de qualquer testemunha. Então, essas são as formas ordinárias e especiais de se testar. Essas são as espécies de testamento previstas, tipificadas no nosso Código Civil. Dentre as formas ordinárias, público, cerrado e particular. Dentre as especiais, marítimo, aeronáutico e militar. E os 2 especialíssimos, o emergencial, dentro do particular, porque é escrito pelo próprio testador, e dentro do militar, o não culpativo, que é para as pessoas que estiverem em serviço das Forças Armadas, empenhadas ou gravemente feridas, que podem testar oralmente, na presença de 3 testemunhas. Combinado? Todas as espécies de testamento estão consagradas no Código Civil, a partir daquele artigo 1860, né? 1864, bem nessa ordem, né? 1864 ao 1868, testamento, ao 1867, testamento público, né? Então, aí a ordem, ó, 1864 ao 1867, os requisitos para o público, 1868 ao 1875, requisitos do testamento cerrado. Na sequência, requisitos do testamento particular, que vão do 1876 até o 1880. Depois eu tenho aí, antes dos testamentos especiais, marítimo, aeronáutico e militar, dispositivos versando sobre os codicílios, e aí os requisitos para cada um desses testamentos especiais, tanto marítimo e aeronáutico, quanto, na sequência, testamento militar. E dentro do testamento militar, é o artigo 1896, que fala do testamento que nós, ora, nominamos de testamento num culpativo, também chamado de testamento in extremis, aquele que é feito no leito da morte. Muito obrigada pela sua atenção.